Você tem uma nova meta no seu negócio e você faz de tudo para alcançar, mas não consegue. E ó, parece que quanto mais você corre atrás dessa meta, mais distante ela fica, não é? Hoje você vai entender porque existem bloqueios inconscientes justamente ao que a gente deseja alcançar no nosso negócio e porque a alta performance costuma piorar esse problema. Eu sou Sam Noronha, estrategista digital, consultora de gestão de negócios conscientes que já faturam, mas travaram na expansão. O nosso sistema nervoso, ele não está tão preocupado com o que é agradável e o que é desagradável. Ele está muito mais preocupado, para ele é prioridade o que é seguro e o que é inseguro. E ele associa novo à insegurança, porque o novo é incerto. Então, ele quer manter a gente protegido em um lugar seguro e naquela situação nova ele não tem informações sobre ela, ele nunca esteve lá. Então, o nosso desafio é que, por mais que a gente deseje alcançar o novo e você realmente quer essa meta, e quando você se visualiza nessa meta, você fica super empolgada, talvez dê um frio na barriga, mas você está super empolgada, e aí de repente você não consegue chegar lá. Eu vou te explicar o que acontece, mas eu quero te explicar com exemplo prático. Eu quero que você sinta. Vamos lá? Então, eu sei que você talvez esteja assistindo esse vídeo acelerado, se for o caso, desacelera, porque eu vou te pedir para respirar 3 vezes. Vai ser super rápido, não vai ser nem 3 minutos, tá bom? Mas eu quero que você sinta no corpo exatamente ao que me refiro. Então, vou te pedir agora para fechar os olhos. Respira fundo. Se você estiver dirigindo um carro, não feche os olhos, apenas respire fundo. E visualize a cena em que você está recebendo exatamente a meta que você deseja, o objetivo que você deseja no seu negócio. Isso está chegando. Está visualizando? Agora, vamos aumentar, vamos dobrar essa meta. E toda essa abundância está chegando para o seu negócio, mas toda essa visibilidade está chegando para ele e mais todos esses clientes estão chegando no seu negócio. Agora triplique essa sensação e triplique a meta que está sendo atingida. Esse tanto de abundância está chegando. Enquanto você faz isso, agora eu quero que você faça um escaneamento no seu corpo, observe sua cabeça, tem algum ponto da sua cabeça que está com um pouco mais de energia, percebe se talvez no maxilar, desce mais um pouco, pescoço, nos ombros, está sentindo alguma coisa nos ombros, nos braços, antebraços. Mantém, sustenta aí a visão de que está chegando 3 vezes o que você quer em termos de faturamento, visibilidade, clientes e o que mais você deseja, sua equipe crescendo, o que você desejar para a sua empresa, visão de longo prazo. E vai descendo o seu peito, como tá, o abdômen, as costas, quadris, pernas. E agora você pode ir retornando. E provavelmente você percebeu que quando você visualizou a cena, você sentiu alguma coisa. Provavelmente. Nem todo mundo precisa ter sentido alguma coisa. Talvez para você tenha sido 3 vezes o que eu desejo. Tô feliz, eu poderia tomar agora uma xícara de café e continuar com o meu dia. Talvez esse seja você. Mas a maior parte das pessoas vai dizer: opa, senti aqui alguma coisa na garganta, pegando na garganta, ou senti um aperto no peito, ou eu senti aqui o estômago dando umas reviradas, ou eu senti meu peito expandindo, expandindo, expandindo. A gente não está olhando se a sensação é boa ou ruim. Algumas pessoas podem ter ficado realmente empolgadas, outras podem ter ficado, enfim, neutras, e outras podem ter ficado realmente assustadas com essa possibilidade. Não importa. O que hoje eu quero te mostrar é seu corpo, muito provavelmente não reagiu de forma neutra a essa possibilidade. Quando a gente está diante de novas possibilidades, a gente tem uma energia extra no nosso sistema. E esse é o ponto fundamental. Com essa energia extra, o que eu costumo fazer?
Qual o meu comportamento padrão quando chega essa energia extra? Especialmente quando a gente fala de receber. E quando a gente fala de receber dinheiro, quando a gente fala de receber a equipe dos meus sonhos, quando a gente fala de receber a quantidade de clientes que eu desejo, isso tem muito pouco a ver apenas com simplesmente mais dinheiro. O nosso cérebro entende receber como uma coisa só, né? Receber um elogio, receber ajuda, é tudo uma coisa só, né? Receber as minhas metas, tudo uma coisa só. É um processo de crescimento, né? E eu trago essa informação para que você entenda que quando tem essa energia extra e eu costumo agir de determinada forma, o meu sistema nervoso vai associar essa reação que eu costumo ter a receber. E eu quero te dar exemplos práticos de comportamentos que são super comuns e tendem a bloquear o receber. Então, por exemplo, uma ação muito comum é aparece alguma oportunidade e aí com essa energia extra que aparece, eu sinto, ai, peraí, eu preciso respirar um pouco, adiar essa resposta, eu não vou conseguir ver isso agora. E aí você vai adiando, você acaba às vezes até ignorando novas oportunidades. Ou então você abre mensagem, você sente um negócio estranho, chega uma mensagem pelo WhatsApp, pelo e-mail, enfim, você sente uma coisa estranha e aí você disse, eu não vou agir em cima disso. Ou então, uma pessoa demonstrou interesse e você ia fazer follow-up e acaba não fazendo follow-up com aquele cliente. Ou essa é clássica, principalmente com planilha financeira. Não vou olhar as vendas, não vou olhar minhas métricas, não vou pensar ou olhar para decisões importantes. Eu já vi isso acontecer tanto com clientes. Ou então, outra coisa super comum é a gente ficar minimizando ou desviar a nossa atenção em relação a receber. É aquele clássico comportamento de isso não é tanta coisa assim, né? Que eu também já vi na maior parte das pessoas que eu atendo é não celebrar e não, especialmente não se celebrar diante das conquistas. Então, o cérebro aprende, né, o nosso sistema nervoso aprende que, bom, quando existe um problema é uma coisa grande, quando existe uma conquista não é tão grande assim. Para que eu vou prestar atenção nas conquistas, não é? E outra clássica, você está quase chegando na sua meta e você já mudou a meta. Ou então você chegou na meta e disse, ah, ok, próximo. Então, presta muita atenção nesse comportamento, porque isso é um comportamento de quem está bloqueando receber, tá? Ou diminuir o seu impacto, diminuir seus resultados, diminuir seu preço. Então, por exemplo, ah, não, as pessoas não estão, né, comprando, eu vou baixar o preço. Aí continuam sem comprar, eu vou dar um desconto. E sempre a estratégia é baixar o preço ou dizer, ah, eu não sei tanto sobre esse tema. Ah, eu, assim, não sei muito bem dizer qual é o resultado que eu entrego nessa parte, sendo que você é expert nisso, né? Também a questão do perfeccionismo, de ficar pensando demais sobre determinadas coisas no seu negócio, que é o preciso acertar antes. Só que, meu amor, ninguém vai aprender a nadar sem entrar na piscina, entende? Você não aprende a nadar no seco. Você tem que entrar na piscina e engolir um pouco de água frequentemente até você aprender a nadar e é natural. Ninguém nasceu aprendendo, sabendo, melhor dizendo, empreender. E aí, um comportamento muito clássico é pensar tanto que paralisa na ação, ficar revisando as coisas e não publicar, ficar ali melhorando o tal do posicionamento, tudo gira em torno do posicionamento, que eu preciso ter a bio perfeita, e se eu não tiver a bio perfeita, passa 3 dias ali refinando a tal da bio, que é as cores da empresa, que etc e tal, e esquece do principal, que é vender, né? Ou então, aí eu preciso de 247 pessoas revisando o meu post, dizendo que o post está ok para eu postar o post e o post flopar, né? Esperando confiança total antes de se expor. Também isso o comportamento de ficar excesso de entrega, autossuficiência, de você ir para o lugar de eu vou entregar tudo e só depois eu mereço receber, né? Então, isso aí é o clássico não pedir ajuda, entregar demais para cliente,
entregar demais antes de receber, essa é outra clássica, tipo, primeiro eu presto o serviço, depois você me paga. Meu amor, muito cuidado com isso. Peça pelo menos 50% antes, tá? Ou então, você só se permite receber depois de provar valor. E isso inclui descansar. Eu só posso descansar depois que eu tiver provado que eu consigo, né? Também a questão de ficar se distraindo, ocupada demais, vou fazer outra coisa agora, que é a tal da procrastinação útil, e fica criando, ajustando coisa no lugar de vender, fica se ocupando com tarefas secundárias que não dão faturamento para a empresa, fica evitando momentos de visibilidade. A questão também de ficar, ai, não estou disponível agora para isso, e aí não responde justo o que importa, ou então fica se calando no lugar de se posicionar, fica evitando os espaços onde poderia ser vista, então nesse grupo onde eu podia fazer um bom networking, ai, eu não estou com vontade nenhuma de ir hoje. E interessante que é justamente nesse grupo que não está a fim de ir, né? Também tem a questão de é muito desconfortável ficar com isso, não estou conseguindo sustentar. E aí, de repente, entrou um pico de vendas e você vai e reinveste tudo na empresa e aquele dinheiro desaparece assim. E muitas vezes em investimentos que não fazem nem tanto sentido, ou que você tem uma narrativa de que faz muito sentido aquele investimento, só que ele foi feito de forma tão rápida e impensada que acabou o tiro saindo pela culatra. Também quando as coisas parecem fluidas, simples, você diz não é possível, algo está errado, ou você acabou de ter um pico de faturamento e depois você entra na paralisia total e você não aguenta, não consegue mais fazer nada. Essa é uma clássica. As pessoas fazem lançamento e depois entram na absoluta paralisia ou o oposto. Eu acabei de ter um pico de faturamento, então agora eu preciso acelerar e para manter isso aqui e eu preciso provar que eu sou capaz de manter isso aqui. Então perceba que todos esses comportamentos são comportamentos que estão dizendo para o sistema nervoso receber não é importante, receber é perigoso, receber traz mais trabalho para mim, receber traz mais responsabilidade para mim, receber é negativo de alguma forma, receber é inseguro. E são comportamentos que eles têm por trás narrativas, crenças, né, que falam sobre por que esse receber seria inseguro. Quando a gente observa o comportamento, é claro que a gente pode agir diretamente no comportamento, mas a forma como a gente vai abordar isso para cada pessoa vai variar. E é muito sobre isso que eu quero falar hoje. Por quê? Diante desses comportamentos, se você se identificou, eu certamente me identifico com vários deles ao longo de minha vida. Eu acho que eu já devo ter feito check em praticamente todos. Isso é a experiência de ser humano. Isso é a experiência de aprender a empreender. Isso é uma experiência absolutamente normal. Você não tem absolutamente nada errado com você, e é muito comum que isso aconteça justo diante do desconhecido, do incerto, tá? E aí você diz: Meu Deus, eu não quero que seja assim, eu preciso me livrar dessas crenças, eu preciso me livrar desse comportamento. O que é que eu faço? Autolar. Porque se livrar do comportamento conhecido e a pressa para isso também já vai apontando para uma desregulação. É desconfortável ver isso, então eu preciso fugir, eu preciso acabar com isso, eu preciso me livrar. E a gente está indo na direção oposta. A gente vai olhar para isso e a gente vai ficar aqui, ó, no desconforto, respirando e se regulando antes de avançar, tá? Esse tema é especialmente importante porque afeta a sua empresa, mas, como eu sempre trago, o que afeta a sua empresa nasce de um lugar interno mais profundo. Você que lidera a sua empresa, que é dona de sua empresa, você sustenta a egrégora, a energia dessa empresa, e é muito possível que você acabe atraindo pessoas que têm padrões de comportamentos similares ou até complementares aos seus, que vibrem nessa mesma energia. E eu estava até esse momento falando só da parte mais científica, mas eu vou trazer também a questão a questão vibracional, né? Porque pode ser que você esteja muito atenta e vigilante aos comportamentos e você não tenha comportamentos assim, mas você tenha sentimentos, pensamentos e a sua realidade acabe manifestando
de forma inconsciente esse não recebimento. O que é que acontece? O que é que acontece? Acontece que, por exemplo, você está seguindo toda a cartilha, está fazendo tudo certo e perfeito, você se sente desconfortável e aí você coloca seu produto no tráfego pago e simplesmente as vendas não acontecem, você não acerta o tráfego pago de jeito nenhum. Toda a questão tecnológica começa a dar problema, e isso já aconteceu 1 zilhão de vezes comigo. Problema na conta do Meta. Já aconteceu de que o criativo está indo bem, mas de repente as vendas não estão acontecendo, aí você vai e ajusta a página e não muda nada. E aí as pessoas olham a copy da sua página e dizem, mas a copy está ótima, vamos fazer mais 247 alterações. Isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com clientes de tipo você vê um funil que estava funcionando perfeitamente, de repente esse funil bate em determinado teto de faturamento que nunca foi alcançado antes, e aí o funil, pá, cai completamente e para de funcionar. É muito doido, porque é muito doido, não, é muito claro que a gente, mesmo que não manifeste no comportamento, vai manifestar nos padrões de acontecimento. E o que a gente vai olhar aqui é o fato. Eu estou recebendo ou eu não estou recebendo? E se eu não estou recebendo, existe algum bloqueio. E eu estou te convidando a refletir onde está esse bloqueio. Para algumas pessoas, esse bloqueio ele é um pouco mais difícil de ser percebido, ou sendo percebido, ele é mais difícil de ser transformado. Por quê? O que acontece? Primeiro que, como eu já expliquei, o nosso sistema nervoso observa a gente recebendo alguma coisa e o que acontece depois que eu recebo alguma coisa. Então, tem uma pressão para agir e aí eu vou e ajo sob pressão, certo? Ou uma pressão para não agir. Mas se existe uma pressão, existe um desconforto. Se existe um desconforto e eu ajo sobre esse desconforto, no lugar de não vou agir sobre o desconforto, eu vou acolher o desconforto, eu vou me regular e depois eu vou agir. E aí seria a informação que você passaria para o seu sistema nervoso. É seguro estar na incerteza, mas aí a gente diz: não, não, eu vou agir logo porque precisa fazer alguma coisa, porque aqui é inseguro, então eu preciso agir, né? Ou então aqui é inseguro, eu não posso agir. E aí a gente come essa pilha do nosso sistema nervoso. Para quem tem uma dificuldade de se conectar com o sentir, ou para quem tem até uma facilidade para se conectar com o sentir, mas tem estratégias extremamente refinadas para lidar com essas narrativas internas. Lembra que eu falei que para algumas pessoas é muito importante lidar com as narrativas? Quando essas narrativas internas ficam muito refinadas, a gente consegue se manter mais tempo num contexto de desregulação emocional. A gente não cai rápido a ficha de que, ok, eu preciso parar, acolher e me sentir segura antes de continuar. Quem são essas pessoas? As primeiras pessoas que eu quero falar são as pessoas não emocionais no desenho humano. Se você não sabe o que é desenho humano, tem um vídeo que eu deixei aqui embaixo explicando o que é desenho humano e dando um exemplo prático sobre o desenho humano, que é um sistema de autoconhecimento e ele tem um potencial fantástico de transformar o seu negócio quando você entende o seu desenho humano e o desenho humano de sua equipe e como eles interagem. Mas as pessoas não emocionais são pessoas que frequentemente elas têm mais dificuldade de entrar em contato com as próprias emoções. Então aqui eu estou falando se você é sacral, se você é esplênico, se você tem autoridade do ego, se você tem autoridade autoprojetada, essas pessoas, elas vão ter uma dificuldade maior de identificar o que elas estão sentindo. Por quê? Porque elas absorvem muitas emoções alheias e elas não têm tanto um acesso consistente às próprias emoções, tá? Eu não vou entrar em tecnicismos, mas se esse é o seu caso, se você ali quando diz autoridade no seu desenho humano, se nesse lugar de autoridade não diz emocional, se você é não emocional, todos os outros 6 tipos de autoridade, preste atenção, porque isso é mais frequente para você, principalmente se você for um ser energético, como manifestador ou gerador.
tá? O gerador manifestante. Então, preste muita atenção. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Por que fica mais difícil? Porque eu não acesso muito bem o que eu estou sentindo. Isso é um treino, um aprendizado que eu tenho que fazer ao longo da minha vida, e eu posso não perceber tão claramente o que está acontecendo. Mas o segundo grupo que eu quero falar são pessoas de alta performance, tá? Qual é a questão? Quando a gente tem uma pessoa muito inteligente, quanto mais inteligente ela é, mais refinadas vão ser as narrativas dessa pessoa. E a ação dela vai ser muito melhor justificada. E são pessoas que tendem a trabalhar extremamente bem sob pressão, né? Pessoas que aguentam muita pressão, pessoas que aguentam contextos de altíssima complexidade e pessoas que conseguem trabalhar bem nesses contextos de alta complexidade. Então, normalmente elas estão aqui, ó, só na mente o tempo inteiro. E aí elas conseguem, criando essas estratégias para lidar com pressão e com capacidade de agir, elas podem estar no nível de receber muito baixo e elas continuam de não receber, perdão, né? Elas estão recebendo muito pouco ou não recebendo nada e elas continuam ali, ó, entregando. E elas estão aparentemente bem. Foi muito interessante ontem que eu estava na mentoria, né? Eu estava dando uma mentoria coletiva e estava discutindo com minhas mentoradas, né? Elas comentando sobre casos de pessoas que têm, enfim, menos conhecimentos, menos habilidades do que elas, mas que conseguem ter resultados muito melhores. Mas isso acontece, isso é muito comum, por quê? Quando a pessoa tem poucas estratégias para lidar com a situação, logo logo ela pede ajuda, logo logo ela, enfim, vai buscar outras soluções, vai buscar suporte para resolver o problema. Pessoas extremamente inteligentes, pessoas que têm altas capacidades, né, de determinadas, de variadas possibilidades, né, altas habilidades, que conseguem trabalhar muito bem sob pressão, elas vão passar mais tempo dizendo, eu dou conta, peraí que eu resolvo, não é por aqui, é por ali, eu vou fazer. E aí a pessoa não vai percebendo que, na verdade, ela está agindo completamente desregulada. E isso chega no nível de gravidade muito grande. E eu falo, inclusive, por experiência própria. E aí, essa parte agora, eu vou dizer, tem um gatilho de depressão, tá? Se você fica desconfortável com esse tema, eu vou te pedir que pule mais para o final do vídeo. Mas eu vou dar um exemplo muito prático, que é todas as vezes que eu tive depressão na minha vida, foram os momentos da minha vida que eu tive melhor performance acadêmica. Inclusive, em alguns desses momentos, eu também tive uma excelente performance profissional. E é muito interessante porque não importava, teve uma dessas depressões que eu fiquei muito impactada, porque a minha depressão não foi diagnosticada, a depressão que eu tive, que não é minha, que eu não nasci com ela, a depressão que eu tive, ela não foi diagnosticada, né, em um nível de gravidade alto, apesar de que eu estava realmente com. Enfim, as coisas estavam muito complicadas. E eu perguntei para a psicóloga qual era o critério. E ela me disse que o critério tinha sido funcionalidade. Só que funcionalidade para pessoas de alta performance não é critério para dizer que essas pessoas estão bem, pelo contrário, porque são pessoas que compensam a, a falta de contato com as próprias emoções, a desregulação emocional delas, elas compensam com trabalho, elas compensam com performance. E são pessoas que provavelmente vão trabalhar até a doença, exaustão, um burnout, enfim, né? Então, fica muito mais difícil a gente, um, identificar que existe um problema, porque essa auto performance ela é bem vista socialmente e ela é estimulada, né? Então, o que as pessoas vão dizer é: o que existe na sua empresa é um problema de técnica de marketing, de técnica de vendas, de técnica de gestão. As pessoas vão dizer é um problema de técnica, elas não vão dizer um bloqueio no receber, né? E a segunda coisa, quando a gente tem a consciência, ok, eu tenho um bloqueio para receber ou alguns bloqueios para receber, o que eu faço com isso? E aí o ego da pessoa vai começar a criar estratégias para evitar essa solução. Porque
Se eu vou enfrentar essa solução, claro, eu vou passar por um desconforto, eu vou para um lugar novo e aí a gente cai no mesmo lugar. Então, é um ego que ele tem uma capacidade, né? É uma mente que tem uma capacidade muito grande de fugir dos processos de desbloqueio. E por isso que é muito mais grave. E aí você vai me dizer, isso parece o anúncio do apocalipse. Você está dizendo, só fica pior, eu tô me identificando com tudo. Ai, meu Deus, eu sou não emocional, alta performance, né? Independentemente de você ser uma pessoa de altas habilidades ou não, mas que tem alta performance. E aí, quais são os caminhos? Tem solução para isso? Claro que tem solução para isso. E a solução, o grande nome da solução é regulação do sistema nervoso. Só que a regulação do sistema nervoso não é uma coisa que você faz. É, hoje de tarde eu vou parar, vou regular meu sistema nervoso e aí eu vou resolver meus problemas. Não. Isso é uma habilidade, isso é um aprendizado e isso é um hábito de você se regular todas as vezes que está desregulada. Então, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro caminho, se regular como exercício diário. E falando em exercício, o ir para o corpo é fundamental nesse processo de regulação. Só que esse é um processo que leva tempo e desenvolver esse hábito de construir segurança todos os dias com você passa por mudar as narrativas internas e você falar com você mesmo de um jeito gentil, muito acolhimento, você desenvolver muito espaço pessoal no seu dia a dia e não estou falando em termos de tempo, mas de qualidade de espaço pessoal, para que você se conecte com suas emoções e você se eleve vibracionalmente. Quando você consegue fazer isso, né, principalmente regulação e elevação vibracional, né, elevar as emoções para ir para um lugar de gratidão e para um lugar de segurança, de conforto, de auto-amor, você rapidamente consegue virar essa chave. Mas sustentar isso, isso sim é um treino, tá? Então, sustentar resultados é um treino. O segundo ponto que eu queria trazer é você ter clareza sobre qual a narrativa por trás desse bloqueio. Muitas pessoas só com trabalho corporal vão conseguir resolver essas questões, mas muitas das pessoas não vão conseguir, elas vão sentir a necessidade de entender quais são as justificativas por trás, e às vezes, quando a gente vai para as justificativas por trás, a gente consegue curar relações, a gente consegue fazer uns trabalhos de uma profundidade que muitas vezes, quando a gente vai só no comportamento observado, a gente não identifica, porque às vezes a questão está no padrão de acontecimento, lembra? A gente não enxerga no comportamento, a gente vê no padrão de acontecimento. E aí, quando a gente trabalha padrão de acontecimento, narrativa é um ponto importante. A gente está falando de descobrir as suas crenças, tá? Faz muita diferença essa observação das narrativas, fazer com suporte, porque são pontos cegos seus. E o terceiro ponto é justamente pedir ajuda a quem for, desde que seja uma pessoa que te passe de fato segurança. Nesse sentido, você pode pedir ajuda especializada ou não. Eu recomendo, se você tiver condições, de que seja especializada, e eu gostaria de te dizer que dentro, como eu te falei, né, ontem a gente estava na sessão de mentoria com minhas mentoradas e dar o suporte individual para elas, olhar para o caso delas específico, olhar para a narrativa de cada uma, olhar para os comportamentos de cada uma, faz toda a diferença para a gente colocar o dedo em cima do bloqueio e dizer: trabalha nisso aqui, dessa forma aqui, e vamos ver o resultado, porque a ação para você ver se funcionou ou não é essa de cá. Isso faz toda a diferença, acelera muito o seu resultado. E para a gente concluir, eu queria dizer uma coisa muito importante. Você é incrível, você é maravilhosa. E se você está colocando o seu servir no mundo é porque você sabe o quanto ele é valioso. É muito importante que você se escute, você se acolha, você se ame todos os dias, porque a parte que está bloqueando, a sua parte que está bloqueando esse receber ela não está dizendo que você não pode receber, o que ela está te dizendo é que desse jeito que você está tentando fazer, está te machucando e ela está te protegendo. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar para você. Confere aqui embaixo outros vídeos que podem te ajudar. Um beijo grande e até o próximo.